Hoje em dia se fala muito em API. No Thread e no Thread Builder, inclusive, para você conseguir desbloquear todo o potencial da ferramenta para criar chatbots e fluxos de dados verdadeiramente dinâmicos, você precisa conectar APIs. O Thread Builder permite que você conecte qualquer API sem alterar a API propriamente dita. Porém, do que adianta falar em API se você não souber o que é API, se você não souber o que é HTTP? Nesse vídeo, eu vou tentar descrever para você na forma mais clara possível o que é API e o que é HTTP. Dessa forma, você pode passar a criar chatbots, a passar a usar o Thread Builder com tranquilidade. Bom, basicamente, API em inglês quer dizer Application Programming Interface. E em português, interface de programação de aplicação, que é uma forma de expor recursos de uma aplicação para que outras aplicações tenham acesso a ela, só que sem envolver os detalhes de implementação dessa aplicação que está expondo os seus serviços. A aplicação exposta por API vira uma provedora de serviços. Você tem aqui a API e acontecem várias conexões externas nisso. E essa API por trás dos panos está abstraindo a aplicação original, sem que você precise acessar a aplicação original, sem que você tenha acesso à base de dados da aplicação original, que pode ser em qualquer linguagem, pode ser um software às vezes de milhões de linhas de código, mas você só se interessa por esse serviço exposto pela API. Então a API expõe apenas o necessário para que o serviço seja possível. Na maioria das vezes, essa exposição inclusive restringe o acesso e impõe regras específicas para que esses serviços sejam acessados. Existem diversos tipos de API, como por exemplo API para plugins de software, frameworks, APIs web, mas a gente vai focar apenas no tipo que interessa para desenvolvimento de chatbots e fluxos de dados, e que é largamente utilizado, que são APIs webs ou serviços web. Como você pode ver nesse diagrama aqui, você pode expor diversos tipos de serviços, e diversos outros tipos de serviço podem conectar APIs. É tudo interconectado hoje em dia. Você tem o carro, você tem o celular, você tem sensores, você tem seu relógio, sua TV, você tem videogame, você tem outras aplicações, todas conectadas por APIs que se intercomunicam. E por trás dessas APIs, existem grandes serviços que não precisam ser expostos. Apenas aquilo que você precisa através da API. Voltando então ao que eu falei dos tipos de API, o principal tipo, que é a API Web ou serviços web, uma API Web ocorre quando uma aplicação, tanto aquela que já seja uma aplicação web, por exemplo, um website ou um servidor conectado à internet, quanto também um software local, expõe os serviços para serem acessados pela internet. Uma aplicação que já existe ou que está sendo desenvolvida pode ser exposta para a web, para a internet, através de uma API. Hoje em dia, quando se fala em API, na maioria das vezes a gente está se referindo a esse tipo de API, que é uma aplicação exposta na web. Especificamente APIs web acessíveis por HTTP. Aí nós vamos entrar agora em um outro termo, que é o HTTP, que é o Protocolo de Transferência de Hipertexto. Nossa, é um nome complicado. Você vai entender como vai ficar fácil. O HTTP é basicamente um protocolo de comunicação entre sistemas que permite a transferência de dados entre rede de computadores, principalmente pela web, a internet. O protocolo HTTP é utilizado para transferência de páginas, arquivos, dados e assim sucessivamente pela internet. Mas aí agora a gente entrou numa outra palavra. HTTP, Protocolo de Transferência de Hipertexto. E eu acabei de finalizar dizendo que o HTTP é o protocolo utilizado na internet. Mas o que é um protocolo? Vamos voltar mais uma vez. Então, o que é um protocolo? O protocolo, assim, vamos deixar bem em linhas gerais, de forma simples, pode ser definido como um conjunto de regras que definem e governam a comunicação. Vamos ver então agora quais são essas regras e quais são os componentes dessas regras. Basicamente, então, uma comunicação HTTP é composta por uma chamada ou uma requisição, em inglês request, como você pode ver aqui, ó, request, e também uma resposta, ou response em inglês. Essa chamada é feita que se chama num cliente HTTP, normalmente é o navegador web, por exemplo, o Google Chrome ou Firefox, o teu celular com um navegador web, uma outra aplicação, por exemplo, o Thread é um cliente HTTP que faz chamadas e requisições HTTP. Qualquer tipo de aplicação pode virar um cliente HTTP desde que desenvolvido para tal. Então, um cliente HTTP faz uma requisição para um servidor web, tá vendo aqui na direita. Esse servidor vai trabalhar essa requisição, a implementação é dele, então a aplicação que está sendo chamada que vai trabalhar essa requisição e vai retornar uma resposta para o cliente que chamou originalmente a requisição. Esses são os componentes principais, uma chamada ou requisição, request, e uma resposta, response. A requisição, request, é composta de vários elementos. Primeiramente, a linha da requisição, que é a URL. A URL é composta pelo servidor, então como você pode ver o host, então pode ser threadbots.com, e essa linha de requisição, que é a URL, também tem um caminho, também conhecido como recurso,
que é, nesse exemplo, é /doc/teste.html, mas poderia ser fredbots.com/api/produtos, fredbots.com/api/chatbots. Enfim, isso é definido na implementação da aplicação e na implementação da API. Não são impostas regras a como é composto o caminho da requisição. Isso é pela aplicação e pela API. Então, e não é só para API também, é para websites. Enfim, qual que é a forma de comunicação, se ela é insegura, HTTP, ou se ela é segura, HTTPS. Quando você tem o HTTPS, que é uma chamada segura, existe uma camada adicional que faz uma troca de certificados de segurança para a criptografia tanto da requisição quanto da resposta. E aí então tanto a chamada quanto a resposta transitam de forma criptografada e segura. Uma requisição HTTP também tem cabeçalhos, em inglês chamado headers. Esses cabeçalhos eles contêm meta-informação sobre a comunicação, elas têm, ou seja, informações adicionais. Por exemplo, sobre o servidor, sobre o cliente, que pode ser o usuário ou o computador, né? Mas o que são essas informações adicionais sobre o cliente, sobre o servidor? Por exemplo, o tipo de conteúdo enviado e esperado. Uma imagem, texto, uma página HTML, um vídeo, o idioma, token de autenticação e autorização. Normalmente, então, é passado por cabeçalhos. Qual é o tamanho da requisição? Qual é o navegador? E assim vai. O método ou um verbo, nesse caso aqui, como você pode ver, é o get. Esse método ou verbo identifica a ação desejada a ser executada nesse recurso. Lembre-se então que o recurso é o caminho. Nesse caso aqui é doc/teste, esse é o recurso. Qual que é a ação a ser executada? Quando é um get, quer dizer assim, normalmente significa obter o recurso. Então, eu quero obter a página teste.html. Mas também existe o método ou verbo chamado post, que quer dizer um novo recurso. Quando você envia um formulário num site, por exemplo, no Facebook, você vai fazer um post lá. Normalmente é um verbo post, facebook.com/postagens. Quer dizer, você vai adicionar uma nova postagem. Então, é um verbo aqui chamado post. Existe também o put, P-U-T, que é atualizar um recurso. Então, digamos que você tem um produto, você quer atualizar ele, você vai fazer put, meusite.com/produtos/id do produto e informações novas do produto, vai estar no put. O verbo delete, para remover um recurso. Existem outros, mas não são pertinentes a esse tutorial, normalmente são esses utilizados: get, post, put e delete. Porém, note que isso também não é uma regra rígida, mas isso também depende da implementação do servidor. Pode ser que a aplicação, a API, aceite apenas verbos get, e tudo acontece pelo get, ou tudo pelo post. Porém, é padrão, como o nome diz, é um protocolo que define regras, é padrão você usar os verbos de acordo com a ação desejada. Só que sem exceção, quando é para obter recursos via navegador web, é sempre get. E normalmente também tem um corpo da requisição. O corpo pode conter, por exemplo, os dados que você enviou no formulário, os dados que você vai fazer numa chamada API, por exemplo, vai enviar dados do pedido, vai enviar dados do produto. Pode ser o upload de um arquivo. Então, no corpo, no body, né, em inglês, vai ter o arquivo sendo enviado, os dados do arquivo sendo enviado. Nem toda requisição tem corpo, já o GET não suporta um corpo. A resposta contém, inicialmente, um código de status HTTP. Esse código de status, dezenas e dezenas de códigos, mas normalmente o mais utilizado é o 200, quer dizer, a requisição foi bem sucedida, o servidor retornou 200, ok, deu tudo certo. O 404 você provavelmente conhece, quando você tenta acessar uma página que não existe, vai dizer página 404 não encontrada. O código 404, então, quer dizer o servidor, a API, a aplicação dizendo 404, quer dizer, não existe esse recurso aqui. O código 500, quer dizer, é um erro no servidor. 422, um erro de dados, então digamos que você precisava preencher um campo de formulário de produto e não preencheu o nome do produto. A API vai retornar 422 com um código de erro dizendo o que aconteceu. 401, 403 normalmente quer dizer não autorizado, recusado. Mas existem diversos outros e, mais uma vez, isso depende da aplicação. Se a tua aplicação retornar sempre, por exemplo, HTTP 422, é coisa da implementação dela. Não é o adequado, e não é o que acontece normalmente, as aplicações normalmente tratam corretamente os códigos de retorno, 200 ok, 404 não encontrado, enfim, mas você pode encontrar casos que misturam os códigos ou que usa de uma outra forma padronizada pela aplicação. A resposta também tem cabeçalhos, dizendo informações adicionais sobre a resposta. E o corpo? O corpo, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós fizemos um get doc.test.html. No corpo veio o que tem nessa página HTML, então tem aqui My Homepage, mas aqui pode ter, enfim, qualquer tipo de dado dependendo do que você fez na requisição. Em APIs, o corpo da requisição normalmente está em texto puro, XML ou JSON.
Sendo que ultimamente JSON é o mais utilizado, porque ele é bastante enxuto e bastante legível. De um lado você tem o nome da propriedade, entre aspas e 2 pontos, e após os 2 pontos você tem o valor. Esse valor pode ser número, pode ser texto, em programação chamado uma string, é quando está entre aspas, pode ser um valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso, pode ser inclusive objetos dentro de objetos. Objeto é basicamente isso, quando você tem umas chaves, você tem as propriedades do objeto, fecha chaves. Assim você pode ter aqui outro objeto com suas outras próprias propriedades aqui, e assim sucessivamente. Você pode ter também uma tabela ou um array, que é um conjunto de valores separados por vírgula. Nesse caso está entre colchetes. Quando você tem então colchetes, você representa vários valores. Entre colchetes você pode ter qualquer valor, por exemplo, uma string, que você pode ter um número, você pode ter objetos, por sua vez objetos dentro do objeto, string, array dentro de array, dentro de objeto. Então é totalmente, um entra dentro do outro de forma infinita. Depende realmente da API e do valor que está sendo retornado. Mas note que o valor de retorno não precisa ser obrigatoriamente JSON. Mais uma vez, depende da implementação. Você talvez não saiba, mas você faz requisições HTTP, chamadas HTTP a todo no momento. No seu navegador, quando você digita uma URL na barra de endereços, você na verdade está fazendo uma requisição GET. Então lembra que a gente falou do verbo GET, de obter algo? Você vai fazer então GET, a URL, isso manda para o servidor que mapeia a sua URL para aonde quer que esteja aquele recurso chamado na URL e vai retornar para você. Quando o navegador recebe uma resposta, código de resposta HTTP 200, aí você recebe a página, mas pode também receber 500, enfim, e qualquer um dos códigos de retorno, e o navegador ou a aplicação vão tratar isso, depende sempre da implementação. Vamos ver isso na prática? Abra o Google Chrome e aperte Ctrl Shift J, para você pode ser que apareça aqui do lado ou aqui embaixo. Aperte Network ou Rede e marque Doc, ok? E agora entre em qualquer site, eu vou entrar no fredbots.com. Bom, olha o que acontece. Apareceu aqui, name fredbots.com, type document, status 200, ok. Lembra que a gente acabou de falar o código de status HTTP? Agora clique no fredbots.com, no site que você abriu. Veja aqui, o URL da requisição, método, status code de retorno. Cabeçalhos da resposta, cabeçalhos da requisição. Então tudo que eu acabei de explicar para você está aqui. Você pode ver isso na prática no navegador. Clicar em resposta, esse é o corpo da resposta, que nesse caso é o código HTML do site do Fred. Quando se faz chamadas para APIs, acontece a mesma coisa, a diferença é que normalmente é por trás dos panos. É dentro do servidor, é numa aplicação mobile, é num software que você está utilizando, mas essa troca aqui de dados, de cabeçalhos, URL, método, código de retorno, tratar essas informações acontece por trás dos panos. Bom, agora que você conhece os conceitos fundamentais e básicos, vamos ver alguns exemplos para ficar realmente claro para você todos esses conceitos. Considere um software ERP que executa nativamente e localmente numa empresa, e ele tem os seguintes módulos: ele tem estoque, vendas, financeiro, clientes, que depende de um ou mais bancos de dados. Esses módulos então estão isolados na aplicação que executa localmente, numa rede de servidores, por exemplo, de uma grande empresa, pode ser até de uma pequena. E esse ERP tem uma API. Essa API expõe os módulos de vendas e estoque através de um módulo de API chamado vendas e expõe o módulo de clientes. Como você pode ver, a API está isolada dos módulos principais do ERP. A implementação então do ERP em si está escondida através da API, expondo apenas alguns serviços aqui. Como a gente pode ver, o servidor então para essa API https domínio IP API, e tem aqui dois recursos, recurso clientes e recurso pedidos. O recurso pedidos tem vários subrecursos, então obter um único pedido, get /pedidos /id do pedido, obter todos os pedidos, adicionar pedido, atualizar pedido. Caso a gente fosse acessar isso aqui diretamente no ERP, teríamos que conhecer todo o código-fonte do ERP, teríamos que conhecer a linguagem utilizada, teríamos que falar direto com o banco de dados, enfim, conhecer a grande malha de complexidade que é esse ERP. Mas nesse caso, como ele já expõe uma API para ir direto aonde a gente precisa, fica muito mais fácil agora criarmos aplicações que utilizem esses serviços expostos pelo ERP. E também essas chamadas provavelmente têm tokens de autenticação, e elas expõem apenas o necessário para o cliente logado. Digamos que aqui seja a loja 1 logado ou o usuário 1 logado. Ele vai obter, quando ele fizer essa chamada get pedidos /id, a API provavelmente vai ver se ele tem
permissão para acessar esse ID de pedido, porque o token dele vai estar nos cabeçalhos, e aí vai verificar, se ele tiver autorização, retorna o pedido, ou talvez a própria API fale para os módulos do ERP, para comparar as permissões e ver se o usuário sendo chamado tem acesso a esse pedido, a mesma coisa com os clientes. Então esse é um primeiro exemplo de uma API específica para um produto, por exemplo, próprio da sua empresa, enfim, algo muito fechado, que você consegue abrir através da API e expor isso para a web. Existem também APIs públicas, por exemplo, a API do Twitter, como você pode ver aqui, ó, Get, Statuses, Home Timeline. Então com esse endpoint do Twitter você pode obter tweets. Aqui existem quais são os parâmetros que você passa na chamada, qual é a forma da resposta, quais informações do recurso, então, por exemplo, precisa autenticação, qual é a URL final. E existem vários outros endpoints de API na API do Twitter. Eu acabei de introduzir agora um outro termo para você que se chama endpoint. O endpoint quer dizer qual é o caminho para um recurso de uma API. Então aqui, por exemplo, o endpoint Statuses, User Timeline. Nós temos vários outros endpoints, coleções de tweets, de cards, e assim vai. Buscar tweets. Então tem os endpoints para buscar tweets. Então o Twitter expõe essas APIs. Imagina ter que acessar o coração do Twitter para poder extrair tweets. Já a API você consegue puxar aquilo apenas que você precisa e o Twitter expõe apenas os dados necessários. Google Sheets, né, as planilhas do Google. Ele também tem uma API relativamente complexa, mas que expõe a possibilidade de você ler e escrever valores de planilhas, você criar planilhas, você lidar com fórmulas e assim sucessivamente. É uma API até relativamente complexa. Ó, dá uma olhada aqui, ler um valor. Bom, como você aprendeu agora, então o verbo get, que é para obter um recurso, sheets.googleapis.com, planilhas, ID da planilha, valores e o range da planilha. Ler vários valores, escrever vários valores, ó, post, put, tá vendo? Então tudo que você aprendeu agora há pouco, em prática. Isso funciona na prática, as APIs funcionam dessa maneira. Com os conhecimentos desse vídeo, agora você tem noções básicas de API e HTTP e pode criar fluxos de dados chatbots verdadeiramente dinâmicos conectados a um ou mais serviços dentro do Thread Builder.